Fala meu povo, tudo bem com vocês? Eu sou o Wellington e no vídeo de hoje a gente vai aprender a fazer esse painel aqui todo em festonê. Ele é um festonê diferente que ele dá um efeito vertical. Geralmente ele é feito horizontal ou na diagonal, então dessa vez eu decidi trazer esse painel aqui para vocês verem como pode ser feito aí ele na vertical, que dá um trabalho bem diferente. Eu fiz aí um padrão em coração com uma franjinha embaixo, eu gostei bastante. Então, se você quer aprender aí esse novo tipo de padrão com festonê, vamos embora pro vídeo. Aqui, antes da gente começar a fazer o trabalho, eu peguei um papel quadriculado para ilustrar como que serão todas as carreiras aqui do nosso projeto. Eu desenhei o coração, aqui cada quadrado preenchendo aqui com a cor, mostrando aí onde será a parte vermelha e a parte em branco do nosso desenho, do nosso painel, né? Então aqui está representado da seguinte forma: os quadrados aqui em vermelho, né, obviamente será onde o nosso barbante vermelho vai entrar, e onde não está colorido será branco, né? Então, cada carreira aqui na vertical vai representar o número de cordão que a gente vai utilizando no nosso projeto. E essas linhas aqui na horizontal representa quantas carreiras a gente vai fazer, e cada carreira representa uma carreira que a gente vai fazer realmente no festonê. Então aqui serão 15 cordões, porque são 15 quadradinhos aqui na vertical que tem, e na horizontal aqui serão 14 carreiras. Então a gente vai fazer 14 carreiras em festonê. Então em todo o nosso projeto a gente vai utilizar esse desenho. Então, meu povo, aqui eu já tô com meus 15 cordões colocados no bastão, né? Os cordões aqui, eles são de aproximadamente 70 centímetros, né? E eu vou começar a fazer o trabalho da esquerda para a direita. Eu vou pegar um cordão branco também, né? De aproximadamente 1 metro, para não ter tanto comprimento assim para atrapalhar fazer. Como o nó festonê vertical, você pode adicionar ele no meio do trabalho, então não tem problema você começar com um fio pequeno não. Então eu vou começar aqui na esquerda. Eu vou aproximar para vocês verem melhor. Aqui como que a gente vai fazer? O festonê, cada cordãozinho desse que desce será a nossa guia. Então, primeiro eu vou começar aqui. Essa pontinha aqui é a parte mais difícil para começar, por conta que ela vai estar solta. Mas aqui a gente começa, pode começar mais embaixo aqui, depois a gente puxa o nó para cima. O festonê a gente vai fazer ele normal, né, passando ele por cima aqui e por trás. A gente também vai ter que fazer 2 voltinhas, né? Então aqui a gente vai fazer de novo, ó. Passou aqui por trás e por dentro. É como se essa daqui fosse a guia e a gente estivesse guiando ele para baixo, normal. Então, essa pontinha a gente vai manter ela para cá assim firme e vamos puxar nessa argolinha aqui até lá em cima. Puxou aqui, a gente foi e afixou ele cá. Vai ficar meio solto assim mesmo, só a gente firmar aqui para a esquerda. A gente firmou ele aqui em cima, então a gente vai puxar essa segunda voltinha aqui de baixo. A gente vai puxar ele para trás, para o nó ficar bem firme, ficar só as voltinhas dele aqui para frente. Então aqui a gente pode apertar bem, vai ajeitando a parte de trás, e por ser o primeiro nó a gente vai puxar essa pontinha para ele ficar certinho aqui. Então aqui foi feito o primeiro, vai ajeitando aqui e aperta. O primeiro ponto aqui sempre é mais difícil. Então agora o que a gente vai fazer? A gente vai continuar fazendo isso com esse daqui como guia. Esse daqui é o cordão que eu vou trazer ele para as laterais aqui, ó. E vou fazer o festonê em cada cordão desse descendo. Então vou fazer esse daqui, ó. Nó guia, esticadinho. Vou passar a corda aqui por cima e por dentro. Fiz a primeira parte do nó. Fui lá, ó. Puxei lá em cima. Aí eu vou fazer de novo, ó. Esse daqui é o guia, então
a corda que vai enrolar vai passar por cima dela. A gente vai trazer por trás. Foi e apertou cá em cima. Aqui pode ficar bem justo mesmo, ó. Então ficou um festonino em cada corda. Agora eu vou passar pro segundo de cá. O segundo cordãozinho que eu amarrei aqui. Então a mesma coisa, ó. Esse daqui vai ser o meu guia e ele vai ficar para baixo. Então o cordãozinho vai vir por cima dele. A gente vai passar por trás e por dentro da argolinha dele mesmo. E vamos firmar lá em cima, ó. Puxou lá em cima. Aí como tem que fazer 2 vezes em cada nó, vamos fazer o mesmo processo. E puxou lá por trás. Essa segunda vez que puxar, tem que puxar ele bem firme, para ele apertar e ficar com as voltinhas todas perfeitinhas aqui, ó. E é só isso que vai fazer em todos os cordões, até chegar lá na lateral, ficar na lateral da direita, né? Passei aqui por cima, puxei bem, puxei por trás, para a parte enrolada do cordão ficar para trás, não ficar aparente no serviço, no trabalho, né? Aqui, ó, fizemos os 2 cordões. De acordo com o nosso projeto, né, foi feito lá no quadriculado, eu vou fazer essa carreira aqui toda desse jeito, no cordão branco, né? Então, eu vou finalizar dessa forma aqui, em todos os cordões. Quando eu chegar cá, no final, eu vou voltar com ele fazendo a segunda carreira por baixo. Terminando de chegar aqui, aí eu volto cá e mostro como que a gente vai fazer a voltinha aqui para trazer a outra fiada aqui, a outra carreira do nó festonê. Aí assim que eu terminar, eu volto cá e continuo com vocês. Então aqui eu já terminei de fazer toda a carreira do fio branco aqui. Então agora eu vou pegar esse daqui como guia e vou levar o meu cordão para fazer o festonê pro lado de lá. A gente estava passando o fio dessa forma, só que como vai trocar o sentido agora de fazer o festonê, a gente tem que enrolar ele de forma que a ponta fique no sentido que a gente vai fazer o nó. Então aqui a gente percebe que não é dessa forma, a gente tem que passar o fio por cima, de forma que o cordão que está fazendo o festonê fique para a esquerda. Então aqui eu passo ele por cima, com o nó guia, com o cordão guia, perdão, para lá, e a voltinha, a ponta do cordão fica para a esquerda. Então aqui eu passei a primeira vez, passo na segunda. E assim a gente fez o primeiro nó festonê. Então aqui a gente vai continuar da mesma forma. Vamos pegar todos os cordões que estão descendo, né, que é a nossa base, e vamos fazer o nó festonê seguindo essa mesma lógica, passando por cima, né, do cordão guia e trazendo a ponta para a esquerda, que é para onde a gente está levando a nossa carreira aqui agora, né? A gente tem que sempre ter muita atenção que no segundo nó, né, finalizando aí o festonê, a gente tem que firmar bastante cá em cima para o trabalho ficar bem firme. O festonê, se deixar ele um pouco bambo, ele não fica um acabamento muito bom. Então tem que estar sempre bem justo na fixação do nó lá em cima. Então a gente vai puxar mais uma vez. A primeira tem que puxar também bem firme. E com o nó guia sempre para baixo, fazendo, aí terminando de fazer o nó. Aqui a gente passa ele por cima e faz a ponta passar por trás do nó guia e por dentro do próprio fio. Então a gente faz essa voltinha aí e puxa ele sempre por trás. Caso vocês ainda não saibam fazer o nó festonê, eu tenho um vídeo aqui passo a passo mostrando os processos para fazer o festonê. E caso vocês ainda não saibam, eu vou deixar o card aqui para vocês verem esse vídeo depois e aprenderem a fazer o nó festonê.
Então eu vou continuar fazendo festoné em todos esses cordões aqui até terminar de fazer a segunda carreira. Assim que eu terminar, eu volto aqui com vocês e mostro como será a nossa terceira carreira desse trabalho. Aqui eu terminei de fazer a segunda carreira. Esse fio aqui foi o que sobrou, que vai voltar agora para a direita novamente. Então, a gente vai continuar o processo do mesmo jeito, só que a gente tem que lembrar que agora na terceira carreira vai entrar os fios vermelhos para começar a fazer nosso coração. E ele vai entrar aqui no quinto fio que está descendo. Então, que eu já vou separar e vou começar a fazer aqui o nó festoné vindo para a direita, né? Então, o fio tem que passar e ir em direção à direita. E vou fazer nos primeiros 4 cordões. A gente tem que atentar que não é aos 4 cordões, os 4 primeiros fios que estão descendo. Vai ser, no caso, os primeiros 8, porque cada fio, ele faz 2 pontas. Então, a gente vai fazer aqui de 2 em 2, mas vai contar só um. Então, aqui como eu terminei de fazer 2 cordões já, eu fiz o meu primeiro. Então, vou fazer aqui mais 6 cordões que estão descendo. E no quinto, eu vou começar a colocar o vermelho. Então, eu vou fazer aqui a carreira com os 4 primeiros cordões. E quando eu terminar de fazer, eu volto para mostrar como que vai inserir o cordão vermelho. Aqui já está finalizado os 4 primeiros cordões, né? Então, agora eu já vou entrar com um pedaço de cordão vermelho na quinta parte que tá descendo, né? Então, eu vou passar o fio por trás do meu cordão guia e vou fazer o mesmo processo. Passo ele por cima e trago ele por trás. Aqui vai ser basicamente o início, igual a gente fez com o primeiro cordão branco. A gente vai fazer essa primeira volta, trazer ela cá pra cima. Não precisa se preocupar muito que a gente vai apertar depois. E vamos fazer a segunda volta. Agora que é um pouquinho... tem que ter um pouco de atenção, que essa ponta ela tem que ficar bem firme. Então, a gente vai passar ela por trás, para ela não ficar aparecendo no projeto. Vamos firmar com a voltinha e vamos puxar a segunda parte do nó e finalizar ele lá em cima. Aqui a gente tem que sempre apertar e puxar também as 2 pontas. Então, a gente chega e aperta bem, tanto a primeira quanto a segunda. E aqui o primeiro nó já foi feito. Então, a gente vai passar para o segundo cordão. Aqui, vamos fazer o nó novamente. Passando por cima e vamos firmar, apertando ele bem lá em cima e fazer ele 2 vezes. Aqui, como no nosso quadriculado, a gente tem 2 pontos aqui. Então, cada ponto corresponde a um cordão. Só que aí um cordão dá 2 pontas. Então, no caso, como são 2 cordões, a gente vai fazer 4 pontas aqui. Então, aqui eu já estou na minha terceira ponta. Só fazer o nó festoné mais uma vez. E vamos fazer ele no outro cordão também. Que aí teremos as 4 pontas feitas. Aqui a gente tem que sempre lembrar de firmar bastante o cordão, tanto na primeira quanto na segunda volta, para a gente ter o nó bem justo. Então aqui eu já terminei de fazer os 4 pontos que a gente precisava, correspondendo aos 2 cordões. Então, de acordo com o projeto, esses 3 cordões aqui vão ficar no branco, para depois entrar o vermelho novamente. A ponta do branco ficou lá por trás, então eu só vou continuar o projeto fazendo o festoné novamente. Eu só puxo ela por trás e vou continuar fazendo o nó festoné normalmente. Então eu só puxo ele por trás, ajusto o nozinho lá em cima. Como ele já está fixado, não vou ter problema de amarração, então eu só faço os nós aqui normalmente. Vou aqui, puxo o segundo aqui, vou fazendo, firmando sempre bem lá em cima. E aqui já fiz um, então cada um, sempre lembrando, cada cordão dá 2 pontas, então aqui como são 3 cordões, vão ser 6 pontas.
Então aqui eu já tô na terceira e vou fazer em mais 3. Então aqui eu já tenho terminado as minhas 6 pontas. Então, como vai entrar o vermelho novamente, eu vou fazer do mesmo jeito que eu fiz com o branco. Eu vou pegar a ponta dele que tá vindo lá por trás e vou fazer nos 2 cordões aqui da frente. Aí vai dar 4 nós novamente. Então aqui é basicamente fazer o nó festone novamente. Só puxando por trás, aí eu vou firmar o nó lá em cima. Caso ele fique apertado assim, é só dar uma folguinha. A gente leva essa voltinha lá pra cima e aperta depois. E a gente depois vai e termina de fazer o nó novamente. Aqui é muita repetição. É sempre nó festonê, tá pegando da direita pra esquerda, a ponta tem que ir pra esquerda. Tá pegando da esquerda pra direita, a ponta vem pra direita. Então, e tem que seguir também o quadriculado que a gente fez. Cada carreira a gente tem que ter essa atenção aí na hora de onde vai entrar cada cor, pra gente formar o desenho que a gente quer. Então, aqui eu vou fazendo aqui o segundo nó e vou pegar em mais 2 e fazer o nó também novamente. Então, aqui terminado de fazer a parte vermelha, eu vou fazer o branco novamente e vou finalizar essa carreira cá no canto. Quando eu terminar de fazer, a gente vai para a quarta carreira e eu vou voltar aqui e mostro como vai ser o detalhamento desses nós. Então, aqui foi finalizada a carreira. Esse cordão aqui vai voltar para a esquerda, fazendo os nós. E o vermelho vai entrar aqui nesse cordão, que agora já vai começar a abrir. E tanto para um lado quanto para o outro. Então, ele vai pegar um cordão antes e um cordão depois. Então, aqui eu já vou deixar separado. E ele vai fazer a mesma parte do outro lado. Pegando um cordão anterior, aonde a gente começou o vermelho. E ele vai finalizar aqui no meio. Vai ter um cordãozinho branco ainda. E o restante branco lá no lado esquerdo. Então, eu já vou começar aqui fazendo os cordões brancos até onde for entrar a parte dos vermelhos. Aí eu vou acelerar o vídeo aqui para ficar mais prático. E quando chega na hora de inserir o cordão vermelho, eu volto aqui. Prontinho, terminado todas as partes que vão ser brancas, aqui vai entrar o cordão vermelho nestes cordões daqui. Então, a ponta dele já está aqui por trás, onde eu terminei de fazer. Então, eu só trago onde vai ser o meu guia e vou fazer o cordão indo para a esquerda, que é para onde a gente está fazendo a nossa carreira agora. Então, eu vou passar ele na frente do cordão guia, passar ele por trás e vou firmar ele em cima e continuar fazendo o nó normalmente. Vou puxando aqui, a primeira inserção do nó vai ficar um pouco bamba mesmo, a gente tem que ter mais cuidado para manter ele o mais firme possível. E terminando de fazer o nó, sempre puxando as pontas. Aqui a gente percebe que, como o sentido da carreira está trocando, ele vai ficar um pouco solto mesmo. Mas aqui a gente só firma o máximo que der e continua fazendo o nó normalmente, com todos os fios da frente. Então, aqui ele já vai fazer essa parte nos 2 cordões que foram antes, na voltinha de cima, né? Que ele vai começar a fazer a volta do coração. Então, aqui todos os cordões vão ser vermelhos até o próximo cordão depois da carreira anterior. Fica meio complicado assim, mas no decorrer do vídeo vocês vão entender melhor o processo aqui que eu tô falando. Então, eu vou acelerar aqui um pouquinho até a parte que vai entrar o cordãozinho branco aqui no meio das 2 carreiras vermelhas do coração. Então, aqui já foi terminado de fazer a parte vermelha, que vai ser um arquinho aqui no coração
E nesses fios aqui do meio, igual eu disse, será branco ainda. Então eu vou pegar o cordão branco que veio lá de trás, vou passar por trás de todos os cordões para eu fazer aqui o nó festonê nessas duas pontas que estão aqui no centro. Então aqui eu termino de fazer, puxo as pontinhas por trás ali do que eu vou fazer para não atrapalhar e vou fazer o nó festonê aqui normalmente. Aí sempre na primeira vez é um pouco mais complicado, mas a gente vai ajustando aqui, vai firmando e eu termino de fazer o nó. Como vai ser o nó branco só nessas duas pontas, vou fazer aqui, vou fazer depois tudo em vermelho novamente e depois eu vou fazer a parte vermelha igual eu fiz na parte direita aqui, que será uma parte vermelha antes e uma parte vermelha depois. E o finalzinho vai terminar em branco. Quando eu terminar de fazer a carreira, eu vou mostrar como que ficou e já volto mostrando aqui para vocês como será a nossa quarta carreira. Aqui, como vocês podem ver, eu terminei de fazer a carreira e essa parte branca aqui vai vir para a direita. A ponta vermelha ficou aqui atrás. E para a gente terminar de fazer as voltas, essa parte aqui que foi feita em branco será vermelho. E vai continuar vermelho em toda a carreira, até o final lá do outro lado. Então vai pegar um cordão antes, um cordão depois do que a gente foi feito na vermelha na carreira anterior. E vai ser esses dois pontos aqui em branco para finalizar a carreira toda. E o centro que vai ficar todo preenchido de vermelho. Então, no comecinho aqui são dois pontos aqui nos cordões e depois tudo vermelho. Assim que eu finalizar a carreira, eu mostro como que ficou, que vocês vão entender qual será o procedimento aí dos nós que foram feitos. Então aqui, galera, olha só como foi feito. Nos dois primeiros foram feitos branco, depois foi toda uma carreira em vermelho. E depois os brancos lá no final. São dois cordões aqui no começo, dando 4 pontas. Depois tudo vermelho. E depois dois cordões dando 4 pontas no final. O cordão, o coração vai fazer um Vzinho aqui depois no final. Só que antes disso, as duas carreiras agora vão se repetir da mesma forma. Vai ser dois cordões no começo e depois tudo vermelho. Aqui, como eu ia repetir todo o processo, eu só adiantei o vídeo. Aqui já foram feitas duas carreiras depois daquela que a gente fez. O final branco que terminou do lado direito, então vou trazer para o lado esquerdo agora. E como o coração ele vai fechar aqui em V, fez a voltinha, agora ele vai fechar aqui diminuindo a parte vermelha. Então, como diminui, aqui no primeiro cordão, onde foi feito vermelho na carreira anterior, vai ser feito em branco. Para quê? Para dar esse efeito em V aqui para o centro. Então, vou fazer, como no começo da carreira anterior foi feito dois cordões em branco, né, dando 4 pontas. Então, eu vou fazer com 6 cordões aqui agora, em branco, para quê? Para ter essa diminuição da parte em vermelho. Então, eu vou fazer isso de um lado e do outro. Então, eu vou terminar de fazer a carreira e vou mostrar, que mostrando fica mais fácil de vocês entenderem como que foi feita essa diminuição. Então, fica mais prático e terminando de fazer a carreira toda, fica mais prático de vocês verem. Então, daqui a pouco eu volto aqui com vocês. Vou fazer toda a carreira aqui. Então, meu povo, eu terminei de fazer a carreira e já fiz uma diminuição. O cordão branco ficou aqui na esquerda e ele vai para a direita. Aqui em todas as carreiras agora será uma diminuição. Vai diminuindo, diminuindo, até fechar o coração embaixo. Então, como o processo vai ser de diminuição e o vídeo está ficando muito comprido, eu vou fazer todas as carreiras aqui e no final, de acordo com o quadriculado que a gente fez, terá ainda 2 carreiras em branco.
Então eu vou fazer todo o processo aqui, vou mostrar como que ficou e vocês vão ter a noção aí de como que será. Aqui eu já fiz toda a parte das carreiras, percebe que sempre foi diminuindo um, depois eu fiz 2 carreiras em branco. Aqui eu já estou medindo a franja, eu vou fazer uma franjinha aqui de 10 centímetros, já medi e já cortei aqui a parte onde será a franja. E vou cortar agora todos os fios. Aqui num comprimento de 10 centímetros. Como esses fios vão ser ainda desfiados, né, para dar um acabamento na franja mais bonito, não tem a necessidade de ser tão assim específico, todos os fios ter do mesmo comprimento. Porque a gente vai acabar aqui fazendo um acabamento aqui ainda depois, né? Para fazer aqui o desfiamento aqui da franja, eu vou usar uma rasqueadeira, que é aquela rasqueadeira de pet, e vou passar aqui nas pontinhas da franja, sempre começando da parte de baixo para cima. Eu só vou utilizar aqui uma base mais firme e vou desfiar e já volto aqui para mostrar o acabamento. Finalizado aqui a escovação da franja, eu só vou aparar essas pontinhas que ficou ligeiramente torto. Então é só vir com a tesoura. Aqui é um acabamento mais fino, então a gente vai com todo cuidado, tirando essas pontinhas que ficaram irregulares, para o trabalho ficar bem certinho. Agora que a franja está toda cortada, eu vou colocar a alça aqui do nosso painel. Então eu vou pegar um cordãozinho aqui branco mesmo, de aproximadamente aí uns 30 centímetros, aí a gente define na hora de colocar. Vou pegar aqui a ponta dele e vou fazer 2 nós simples aqui na pontinha, porque o painel, por ser pequeno, não tem tanta tensão assim, por ser um painel pesado, então pode ser um nó simples. Aí eu faço numa ponta, dou uma esticadinha aqui para o nó ficar bem firme, e vou fazer depois do outro lado, um nó bem simples também. Aí agora que eu defino o comprimento do cordão para fazer o nó, eu olho ali a altura que vai ficar quando ele estiver pendurado. Aí eu defino fazendo nó, se eu quero ele mais curto ou se eu quero ele mais comprido. Isso aí decide nessa hora. Só terminando de fazer o nó, puxando bem, deixando bem firme. Mas é só um nó simples mesmo. Depois de terminado é só vir aqui com uma tesoura, cortar o excedente aqui das pontas, tanto de um lado quanto do outro, para ter um acabamento melhor. E também é necessário fazer o corte das sobras do cordão atrás. Aqui eu só vou mostrar como que vai ficar o painel pendurado. Vocês podem ver aí que o trabalho fica bem bonito, uma técnica aí um pouco mais diferente e que deixa também um trabalho bem bonito. Aqui na parte de trás do painel fica essas pontas, aqui onde a gente faz a emenda, onde a gente coloca novos cordões, fica essa ponta sobrando mesmo. Então, para ter um acabamento melhorzinho, é só vir com a tesoura, cortando todas essas pontas, bem simples aí para fazer o arremate. Então, se você quiser passar com uma agulha de crochê por trás aí dos nós, também pode fazer. Eu só prefiro cortar mesmo, porque o nó é bem firme. Então a gente corta aí com algum... A gente só corta eles. Não precisa ser tão rente assim também nada. Só mesmo para ter um acabamento melhor. E já terminando de fazer o corte de todas as pontas, a gente já vai percebendo que o trabalho atrás fica bem mais limpo, bem mais bonito. E é isso que fica o acabamento. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe o curtir aqui no vídeo. Se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito. Ative o sininho para receber notificação sempre que tiver vídeo novo. E eu já vou ficando por aqui. Nunca se esqueça que o macramê é feito por nós. E eu vejo vocês na próxima. Então, até lá!